Olá, queridos! Vamos para mais um encontro, mais um dia da nossa catequese virtual. Hoje nós vamos continuar a falar do amor de Deus por nós. E o tema do nosso encontro de hoje é: os sacramentos são sinais de Deus em nossa vida. Este tema se encontra no nosso livro Crescer em Comunhão, número 3. Os sacramentos, nós vamos entender hoje por que esses sacramentos são sinais de Deus no meio de nós. Deus, ele se comunica conosco através dos sinais. Ele mostra, ele revela o seu amor por nós através dos sinais. Jesus foi um dos sinais do amor de Deus por nós. Deus nos deu Jesus como sinal de seu amor, como sinal da sua ação salvadora. Ele mostra para nós, através de Jesus, que ele quer salvar o seu povo, que ele tem um profundo amor por seu povo e, por isso, deseja salvar este povo. Então, vamos entender um pouco mais sobre este amor e sobre esses sinais de Deus para nós neste encontro de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o Santo Espírito de Deus desça sobre nós e nos capacite a entender, a prestar atenção e a acolher esses sinais de amor de Deus no meio de nós. Amém. Para começarmos, vamos pegar a nossa Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 1. Versículos do 4 ao 9. Não cesso de agradecer a Deus por vós, pela graça divina que vos foi dada em Jesus Cristo. Nele fostes ricamente contemplados com todos os dons, com os da palavra e os da ciência. Tão solidamente foi confirmado em vós o testemunho de Cristo. Assim, enquanto aguardais a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, não vos falta dom algum. Ele há de vos confirmar até o fim, para que sejais irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, por quem fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus, nosso Senhor. Esse trecho da Bíblia vem nos falar do grande sinal de Deus, do grande sinal do amor de Deus por nós, a vinda de Jesus. E vem nos falar também que Jesus, junto com ele, trouxe os dons. Que dons são esses? Os dons do Espírito Santo, né? E para entender sobre os sacramentos, vamos continuar. Assim como aqui se confirma que Jesus é um sinal de Deus, eu gostaria de perguntar a vocês. Nesse trecho fica claro que Jesus é um sinal de Deus, é um sinal do amor de Deus por nós. E eu lhe pergunto, você vê os sinais do amor de Deus em sua vida? Você consegue perceber? Você está atento? O seu coração está atento a esses sinais? Eu vou contar para vocês uma experiência que eu vivi. Em minha vida, eu consigo perceber os sinais do amor de Deus em várias coisas, em várias situações, em várias pessoas. E certo dia, fazendo uma reflexão, eu percebi o quão o amor de Deus era grande por mim. Esse amor de Deus por mim era tão grande, assim como é tão grande por vocês também, que eu comecei a perceber que ao longo da minha vida, ele havia colocado no meu caminho diversas pessoas que foram sinais desse amor na minha vida. Ao longo de toda a minha vida, desde pequena, pessoas que, mesmo que não fossem tão próximas a mim, elas me mostravam o caminho de Deus, o caminho do Senhor, de alguma forma. No trabalho, na escola, nos estágios que eu fiz.
Nos grupos que eu participei, de diversos tipos de grupo, não digo apenas grupos de igreja, diversos grupos, por todos os lugares onde eu passei, Deus começou a colocar no meu coração e me recordar cada pessoa que havia sido sinal do amor de Deus por mim, que havia participado do meu caminho para me aproximar do Senhor. E eu agradeci a Deus por isso, e agradeci a Deus pela vida dessas pessoas. Isso também é um sinal do amor de Deus por nós. Quais os sinais Deus coloca em sua vida? Gostaria que você separasse um momento para refletir sobre esses sinais, para agradecer a Deus por esses sinais. E se esses sinais forem pessoas, agradecer a Deus pela vida delas também. E não se esqueçam, os sinais, eles podem ser também situações não tão boas. Por quê? Porque Deus usa tudo a nosso favor. Até as situações ruins, Deus é capaz de transformar em sinais do amor dele por nós. Porque mesmo nas situações ruins, ele se faz presente. E ele faz com que nós possamos crescer. Crescer na comunhão com ele nestes momentos. Nossos pais, quando querem nos educar, eles nos castigam também. Eles também nos chamam a atenção. Eles também permitem que a gente se machuque levemente às vezes, para aprendermos a lição, não é assim? Então, Deus está em cada detalhe. Deus usa todos os sinais a nosso favor. Mas vamos entender um pouco mais desses sinais de Deus para nós, que são os sacramentos. Os sacramentos são sinais de Deus em nossa vida e na vida da igreja, da comunidade. São sinais sensíveis, porque eles vêm através de ações, de atitudes, de palavras. E são sinais eficazes, porque eles se realizam pela força do Santo Espírito de Deus. É o Espírito de Deus que nos capacita e nos auxilia a realizar esses sinais de Deus. Esses sacramentos que são sinais de Deus para nós são 7. O batismo, que representa o nascimento. A confirmação, também conhecida como crisma, que é o crescimento. A Eucaristia, que é o nosso alimento. A ordem, que é serviço. O matrimônio, que também é serviço. A unção dos enfermos, que é a cura. E a reconciliação, que é o perdão. Nós temos que perceber que se Jesus é um sinal de Deus para nós, um sinal do amor de Deus para nós, a igreja também é um sinal de Cristo no mundo. Assim como Jesus é um sinal enviado por Deus para nós, para nos mostrar seu amor, a igreja é o sinal de Cristo presente no mundo, representando o amor de Deus. E esses sacramentos são os próprios sinais de Cristo, da sua vida, do seu amor, da sua graça no meio de nós. E a igreja deve realizar estes gestos de salvação, para a salvação do povo de Deus. Então, para entendermos melhor esses sacramentos, vamos perceber, nós temos 3 desses sacramentos que são os sacramentos da iniciação da vida cristã. Eles são a base da nossa vida cristã. Quais são eles? O batismo, que é o primeiro sacramento que nós recebemos. Ele é a porta de entrada para a nossa vida na comunidade da igreja, para a nossa vida em Cristo. Para que nós possamos entrar verdadeiramente para a família de Deus. Assim como Jesus foi batizado no Rio Jordão, nós também precisamos ser batizados para entrar nessa família de Deus. É um sinal, é um sacramento importante em nossa vida. E é um sacramento de fé. Ele introduz em nós essa fé que nós precisamos ter em Deus, que nós precisamos ter na palavra do Senhor e naquilo que Ele nos orienta. O segundo sacramento da iniciação é a Eucaristia, que é o alimento. É o próprio Jesus entregue na cruz para ser nosso alimento espiritual, também físico. Ele
Ele se entrega para nos alimentar, para nos permitir que possamos crescer na fé e na comunhão com Deus. É um sacramento que fala do amor, da união e da caridade. Nós temos o terceiro sacramento da iniciação, que é a confirmação, também conhecida como crisma. Este sacramento é o sacramento que nos dá força para seguir este caminho do Senhor, que nos traz a maturidade. É o sacramento onde vem sobre nós os dons do Espírito Santo. Esses dons que nós precisamos para viver o reino de Deus, para buscar esse reino de Deus. Porque sem o Espírito Santo de Deus, nós não podemos nada. Nós somos simples humanos com nossa força humana. E o que é nossa força humana diante de Deus? É o Santo Espírito de Deus que vem sobre nós, seus dons vêm sobre nós no sacramento da crisma para nos trazer essa maturidade de cristãos, para podermos vivenciar com maturidade, com força, com fé, com compromisso a nossa caminhada cristã. Nós temos também os sacramentos de cura. São 2 os sacramentos de cura. Eles vêm representar o perdão e o conforto. A reconciliação, o sacramento da reconciliação, ele vai acontecer através do nosso arrependimento verdadeiro de coração, da nossa confissão, e assim nós recebemos o perdão de Deus através do nosso Padre. Esse perdão de Deus, ele nos purifica, ele nos torna novamente purificados em Deus. Ele traz a nós a graça do Senhor, uma vida de graça, uma vida de renovação, para que nós possamos, mesmo diante de nossas falhas, quando nós arrependemos verdadeiramente, nós possamos continuar nossa vida em Cristo. Nossa graça, essa graça de viver em Cristo, ela precisa ser renovada, porque nós somos seres humanos. Nós erramos constantemente. Nós precisamos lutar contra esses erros, mas nós caímos. Só que sempre que cairmos, nós precisamos nos reconciliar com o Senhor, para que possamos receber essa cura, essa grande cura que é o perdão, que nos coloca novamente diante da graça do Senhor, neste estado de graça que é tão importante para nós. Nós temos também o sacramento da unção dos enfermos, que vem trazer o conforto e a esperança para aqueles que estão em algum estado de enfermidade, de doença, seja ela grave ou não, seja ela espiritual ou física. A unção dos enfermos, que é dada pelo Padre, ela é importantíssima para que a pessoa que se encontra neste estado de enfermidade possa encontrar em Deus um conforto, uma esperança, uma renovação, para ter forças para enfrentar essa enfermidade com paz no espírito. E nós temos também os sacramentos do serviço. Tão lindos esses sacramentos. Os sacramentos do serviço são responsáveis pela construção do reino de Deus e pela salvação do povo de Deus. Olha que lindo! Um dos sacramentos do serviço é o matrimônio. Matrimônio, serviço? Como assim, Marlisa? Sim, o matrimônio. Através do matrimônio é feita a aliança de amor entre homem e mulher, que representa também a aliança de Jesus com a igreja. Olha a grandiosidade do matrimônio. O matrimônio deve ser para homem e mulher assim como Jesus é para a igreja. Essa aliança profunda de amor, de caridade, de fidelidade e de entrega, porque Jesus se entregou pela igreja. Este é o sacramento do matrimônio. Mas por que matrimônio é um serviço? É um serviço porque homem e mulher, quando se dispõem a fazer esta aliança de amor um com o outro, eles estão a serviço do Senhor, porque a esposa santifica o esposo e o esposo santifica a esposa.
Aqueles que não são casados podem pensar: como os relacionamentos são difíceis. Quando nós temos um irmão, um amigo, um tio, um primo, um colega, nós sempre temos problemas com essas pessoas, não é mesmo? A gente se diverte, a gente brinca, a gente tem afinidades, mas sempre aparece algum problema. E como é difícil resolver os problemas nos relacionamentos, não é verdade? Pois é, no matrimônio também é assim. E esses problemas, essas dificuldades que aparecem no matrimônio, que são uma aliança de amor, não podemos nos esquecer, esses problemas, essas pedras que vêm no matrimônio, elas vêm para fortalecer o casal, para ajudá-lo a servir a Deus mesmo diante de toda a dificuldade. E assim eles vão aprendendo a caminhar na graça do Senhor e ajudar um ao outro a se fortalecer e a serem cada dia pessoas melhores, pessoas de mais fé, pessoas de mais comunhão com Deus, porque sem essa comunhão os obstáculos não são superados. Por isso é serviço. Quando homem e mulher se dão em matrimônio, eles estão servindo a Deus, pois eles vão educar uma família para Deus e eles vão se purificar um ao outro e fazer um ao outro crescer também para Deus. Por isso é um serviço. E outro sacramento do serviço tão belo, a ordem. Que é a ordem? É os sacramentos que os padres recebem. Também é um sacramento de aliança. É um sacramento de aliança com o Senhor. Um sacramento de serviço da igreja, de servir a igreja, onde aquela pessoa que se dá a este sacramento, o homem que se dá a este sacramento, que recebe a ordem, ele se dispõe a ensinar o povo de Deus e a atualizar o povo de Deus na missão de Cristo. Ele se torna pastor do povo de Deus. Lembra que na Bíblia sempre se fala do pastor das ovelhas? Pois é, o padre que recebeu, que é quem recebe o sacramento da ordem, ele é o pastor do povo de Deus. E nós, povo de Deus, somos as ovelhas. Ele é o pastor que vem representar no meio de nós o próprio Cristo, que recebe do Senhor a graça de ensinar e atualizar essa missão de Cristo no meio de nós. Por isso também é um sacramento tão lindo e um sacramento de serviço, porque o serviço do nosso pastor, do nosso padre, é nos ensinar, nos atualizar na missão de Cristo, para também nos levar a Deus, para elevar o reino de Deus constantemente. Como são importantes os sacramentos. Não podemos nos esquecer. E aí, nós precisamos pensar que todos os nossos gestos falam daquilo que está no nosso coração. Assim como Deus tem os sinais do amor dele por nós e faz esses sinais acontecerem nos sacramentos, que são os próprios sinais de Deus e que nos guiam a fazer a vontade de Deus e a servir ao Senhor, os nossos gestos também são sinais daquilo que está no nosso coração. E aí eu pergunto a vocês, o que os seus gestos têm mostrado sobre você? Têm mostrado sobre o que está no seu coração? Vamos refletir um pouco. Porque Jesus quer que você, quer que eu, quer que nós sejamos sinais do seu amor no mundo. E será que os nossos gestos estão sendo sinais do amor de Jesus no mundo? Será que aquilo que nós falamos, que nós fazemos, até que nós pensamos, porque os nossos pensamentos eles se refletem aqui, na nossa fisionomia, não é mesmo? Então, será que nossas atitudes estão refletindo o amor de Deus, o amor de Jesus pelo mundo? Ou não? Nós precisamos nos policiar, nós precisamos buscar
a purificação e a graça do Senhor, para que os nossos gestos estejam sempre anunciando o amor de Jesus no mundo. E para isso nós precisamos do auxílio dos sacramentos. Nós precisamos buscar constantemente os sacramentos que a Igreja nos dá. Quem não é batizado precisa buscar este batismo e, a partir do batismo, dessa iniciação, concluir os outros sacramentos. Os sacramentos do serviço são os 2 únicos sacramentos que não são feitos juntos. Nós podemos receber todos. Ao todo, nós podemos receber 6 sacramentos, são 7. Nós podemos receber 6. Ou eu escolho o sacramento de serviço do matrimônio, ou eu escolho o sacramento de serviço da ordem. Eu não posso escolher os 2 ao mesmo tempo, não é verdade? Então, nós temos a graça de poder receber esses sacramentos. E esses sacramentos, que são gestos do amor de Deus por nós, é que vão nos auxiliar a sermos nós mesmos também sinais do amor de Deus no mundo. E é o Espírito de Deus quem nos auxilia e quem nos capacita a viver esses sacramentos. Não esqueça. Com muito amor, vamos encerrar este nosso encontro, pedindo ao Santo Espírito de Deus e ao próprio Jesus que nos auxilie neste caminho. Vem, Santo Espírito de Deus, sobre a permissão de nosso Senhor Jesus, nos auxiliar, nos capacitar. Renovar nosso coração, para que tudo aquilo que esteja em nosso coração seja graça de Deus e resplandeça através de nós, representando o amor de Deus no mundo. Que nós possamos ser, assim como os sacramentos, próprios sinais do amor de Jesus para o mundo. Que através de nós se faça perceber este grande amor de Deus. Obrigada, Senhor, por todos os sinais que nos deste de teu amor. Obrigada, Senhor, por todas as pessoas que foram sinais do teu amor em nossa vida. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus e com seu Santo Espírito, e que vocês possam espalhar o amor de Deus pelo mundo e por todos os seus. Um grande beijo no coração.